morar aqui, tem fogo. Pastor. Aleluia. Glória a Deus, Nete. Glória a Deus, Flavinha. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado, pessoal, pela honra de poder estar sentado com vocês nessa mesa tão chique, essa mesa tão poderosa. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o apóstolo nos dá de poder compartilhar com vocês a palavra. É uma honra para mim poder servir vocês, servir essa mesa. Obrigado pelo carinho, pessoal, de verdade. Como nós falamos na outra mesa, assim, eu não tenho assim a pegada, a perspectiva, a visão de servir aquilo que a gente não está comendo aqui, de servir aquilo que a gente não está vivendo aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, e eu particularmente assim na minha vida. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que é a nossa realidade, sabe, pessoal? Aquilo que a gente está tentando viver, a maneira como a gente está enxergando e recebendo a palavra. Então, de verdade, o que eu quero dividir com vocês não é nada fora daquilo que o Senhor tem liberado aqui em Anchieta e também sobre as nossas vidas. Está aí a Flávia, né, que é uma filha aqui no ministério, uma filha aqui na igreja. Então, o que ela vai ouvir coisas que ela já ouviu, mas que são verdades para nós. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o poder do princípio. O poder do princípio. Amém? O poder do princípio. Que foi uma das aulas que a gente compartilhou aqui na nossa escola. E foi muito edificante para todos nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 4, versículo 24, em nome de Jesus. Hoje, assim, eu queria, assim, na liberdade que vocês me dão e debaixo da graça de Jesus, compartilhar mais um estudo da palavra, amém? A última vez que a gente sentou para servir aqui foi uma ativação, uma palavra, né, de atividade, de ativação, mas hoje eu queria dividir, assim, um princípio, né, da palavra de Deus. João 4, 24. Alguém pode ler para nós, por favor? Para não ficar um monólogo aqui. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, Lívia. Obrigado. Deus é espírito, né? Chovendo molhado falar isso nessa mesa, uma vez que aqui só tem gente chapa quente, pessoal virado aí no 400, mas é importante para a gente ponderar o que a gente quer servir aqui essa tarde, né? Não sei se onde vocês estão é tarde, é noite, é madrugada, mas essa tarde aqui no Brasil. Deus é espírito, né? Importa que os seus adoradores, a adoração aqui é muito mais do que canções, enfim, vocês sabem disso, a adoração aqui é a vida, a adoração aqui é o DNA, a adoração aqui é aquilo que uma pessoa carrega dentro da sua alma, dentro do seu espírito. A adoração é isso. Então, o Senhor está falando aqui que ele é espírito, e aqueles que se aproximam, aqueles que o adoram, precisam entender que ele é um espírito. Ou seja, na nossa construção, espírito, alma e corpo, Deus não responde o nosso corpo nem a nossa alma. Deus, ele responde ou ele corresponde àquilo que é liberado no nosso espírito ou do nosso espírito para ele. Quando a gente fala, por exemplo, da alma, a gente fala das nossas vontades, sentimentos, emoções, desejos e por aí vai. Então, Deus não vai responder a nada disso. Deus, ele vai responder às ações espirituais que nós, como seus filhos, seus servos, sua igreja, nós liberamos para ele. Deus não responde nossas necessidades tão somente, irmãos. Deus não responde às nossas carências, as carências, os gritos da nossa alma, não. Deus responde às movimentações espirituais da sua igreja. Então, isso precisa ficar muito claro
para que a gente possa continuar avançando aqui. E é por isso que ele liberou para nós a sua palavra. É por isso que ele nos entregou um livro que não é um livro de vitória, não é um livro de bênção, é um livro de princípios. Quem estiver anotando isso aí, se puder anotar, a Bíblia é um livro de princípios eternos, espirituais e divinos. Isso é a Bíblia. Irmã Adriana, de Rio das Ostras, de Cabo Frio, está aí conosco. Conhecemos ela lá no Peru. Eidre, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, pastor Fábio, obrigada. A igreja aqui de Rio das Ostras já está aberta, hein? Coisa linda! Daqui a pouco estão brotando aí, se Deus quiser. Amém. Então, a Bíblia é um livro de princípios espirituais, eternos e divinos. Ela não é um livro de promessa, ela não é um livro de história, ela não é um livro não, é um livro de princípios. E quando a gente entende isso e nos relacionamos a partir dos princípios que ela estabeleceu, meu irmão, esquece, sua vida, ela vai tomar um outro rumo. E a gente vai ver isso aqui mais para o finalzinho. Porque Deus é espírito. Portanto, nós precisamos relacionar com ele a partir do prisma dos princípios espirituais e não das nossas necessidades, da necessidade da nossa alma, das nossas carências. Isso não existe. Agora, o que dá legitimidade a um princípio? Aquele que o estabeleceu. A legitimidade de um princípio está relacionado intimamente à pessoa que traz e dá luz a esse princípio. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 4. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 4. O que está escrito lá? Quem pode ler? Alguém pode ler isso? Não, eu vou ler aqui. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Obrigado, Flávia. O que está escrito aqui? A palavra do rei tem autoridade suprema. Quem é que pode dizer o que ele faz? Então, essa palavra que você carrega nas suas mãos, ela tem autoridade suprema. Essa palavra suprema. Qual versículo, pastor? Nada mais da terra, nada mais embaixo do sol tem autoridade como essa palavra tem. Então, se ela tem autoridade suprema, é bom eu temer essa palavra. É bom eu andar alinhado com essa palavra. É bom eu perceber o que ela diz sobre a minha vida nas suas diversas áreas. Mateus 7, 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, está falando ali da sua pregação, está falando ali do sermão do monte, que é Mateus 5, 6 e 7. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. Portanto, o ensino de Jesus, ele era munido de autoridade. Por quê? Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Porque a palavra do rei, ela é autoridade e acabou. A palavra do rei não se discute. Agora, vamos lá em Marcos, capítulo 1, verso 21. Diz assim, Marcos 1, 21 e 22. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Verso 22. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava, mais uma vez, como quem tem autoridade.
Isso, e não como os escribas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, esse livro que a gente carrega na mão, essa palavra que a gente carrega, precisa dirigir a nossa vida nas suas diversas áreas. Precisa ser a fonte de busca, a fonte a inspiração, a regra de fé, de prática, a bússola, ela precisa ser isso para nós, porque não é qualquer coisa que nós temos na sua mão, nas nossas mãos. Não é qualquer coisa. Mais um texto para ficar assim, claro assim, na nossa vida. Vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Para embasar bem esse momento aqui de princípio da palavra. Tiago, capítulo 1. Quem achar, pode ler, por favor. Verso 25. O que está escrito lá? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Uau! Esse texto aí merece um quadro para colocar no escritório, na sala, pendurado na cozinha, não sei. Olha que palavra poderosa. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Olha o final desse versículo, pessoal. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que fizer. Uau! Então, os princípios da lei do Senhor, os princípios da sua palavra, eles vão desatar, eles vão abrir o céu, eles vão estartar, eles vão trazer sobre a minha vida uma unção de rompimento, uma unção de conquista, uma unção vitoriosa nas diversas áreas da minha vida. A prática dos princípios dessa palavra, meus irmãos, que a gente carrega, ela é poderosa para liberar, para abrir desde os céus as comportas celestiais, para liberar, fazer o céu fluir sobre a minha vida. Olha uma área que a palavra de Deus afeta diretamente. Salmo 19, verso 7. Olha o que diz aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A nossa alma, como fruto, como sendo centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas lembranças, memórias passadas, a nossa alma como celeiro das nossas emoções, e não sei aqui você, mas eu e a grande maioria das pessoas que eu conheço que veio do mundão aí, ó, todo arrebentado na alma, arrebentado nas emoções, arrebentado nos sentimentos, arrebentado nas suas escolhas. Qual é o agente restaurador da minha alma? A lei de Deus, a sua palavra, os seus princípios, aquilo que ele estabeleceu na sua palavra, ela restaura, ela faz tudo novo na minha alma. Agora, olha que legal, Salmo 37, versículo 31. Uma outra área da minha vida que a palavra de Deus afeta diretamente. Verso 30 e 31. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, seus passos não vacilarão. Uma outra área da minha vida que é afetada diretamente pela palavra de Deus, pelos princípios do Senhor, é a minha caminhada nessa terra, as minhas escolhas, a minha caminhada, o meu avanço nessa terra está intimamente ligado
as verdades da palavra de Deus. Os meus pés não vacilarão quando eu estou firmado na palavra do Pai. Uma outra área que a palavra de Deus afeta diretamente, Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá comigo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra que passa a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno. Olha só, minha família, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Preste atenção nisso aqui. A prática dos princípios da palavra afeta diretamente a minha vida e a vida da minha descendência. A prática da lei do Senhor vai afetar diretamente a minha vida e a vida da minha família. Meus filhos, primeira geração, e os filhos dos seus filhos. A segunda geração, no caso a terceira, né? A minha geração, a geração dos meus filhos e a geração dos filhos dos meus filhos. As minhas gerações serão intimamente afetadas com a prática, com a minha prática da palavra de Deus. E a gente tem vários exemplos disso aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente está construindo um raciocínio sobre o qual nós vamos lançar uma rede daqui a pouquinho. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está claro e o som está fluindo legal? Amém, sim. Amém. Então vamos construir. Amém? Vamos construir algo aqui. Você percebe nesse texto uma coisa? Eles estavam indo para uma terra boa. Eles estavam indo para uma terra que emana leite e mel. Mas o sucesso deles naquela terra estava intimamente ligado, não à terra em si, não à prosperidade da terra, não ao leite, ao mel, ou seja, uma terra farta, uma terra boa. Não. A vitória, a prosperidade, o avanço deles estava intimamente ligado à prática da palavra. A terra era boa, o local era bom. Geograficamente, aquele ambiente onde eles foram assentados é chamado na geografia bíblica de fértil crescente, porque se você olhar no mapa, ele tem o aspecto de uma lua crescente. E se você olhar geograficamente, a terra é muito rica, irmãos. A terra é muito poderosa. Israel é um amontoadinho de terra no meio do globo. Por que tanta briga por aquele lugar? Primeiro, por causa da promessa espiritual. E segundo, por causa das riquezas geográficas que aquela terra carrega. Irmãos, aquela terra é muito boa. Aquela terra é muito grande. Aquela terra é muito próspera. Mas a riqueza deles, o avanço deles, não estava relacionado à terra. Estava relacionado à prática dos princípios da palavra de Deus. Estava relacionado à prática daquilo que o Senhor estabeleceu para eles como mandamento. Então, não interessa se você mora no Brasil, se você mora na Europa, se você está em Alphaville, você está em Alfavela, mano. A prática da palavra do Eterno vai me conduzir em vitória, onde quer que eu esteja estabelecido. Então, eu aprendo aqui uma coisa, tem gente que está rico vendendo latinha, mano. E tem gente que está pobre vendendo ouro. Por quê? Porque o sucesso da vida de um homem e de uma mulher de Deus não está relacionado tão somente à força das suas mãos, a um trabalho bem desempenhado, mas está relacionado à prática da palavra de Deus. Isso tem que ficar claro para nós.
Isso tem que ficar claro na nossa caminhada cristã. Amém, Agora, glória a Deus. vamos mudar aqui. Ô, Carol, é você que está aí, Carol? Deus abençoe sua vida, Carol. Sim, sou eu, pastor. Te amo também, viu? Ama Carol, nada, minha pastora linda. ama nada. Carol, ama nada. Você não me dá pix. Vamos embora. Vamos para frente aqui. Isaías, capítulo 5, verso 24. Agora, a gente vai olhar para o outro lado da rua. Isaías, capítulo 5, verso 24. Quem pode ler, por favor? Senão eu vou ler aqui, hein? Pelo que com a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Preste atenção, por quê? Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Você percebe o que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando contra os perversos. Ele está dizendo o seguinte: olha, a sua raiz seca e a sua flor murcha. Ou seja, vem um juízo contra uma pessoa, uma família, uma igreja, uma cidade que não observa, que não traz a lei do Senhor como regra de fé, como regra de prática, como regra de vida. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 30. Quem estiver anotando aí, por favor. Isaías, capítulo 30, verso 9. O Senhor está dizendo assim, ó. Porque povo rebelde é este. Filho, presta atenção. Filhos mentirosos. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Cara, essa palavra aqui é muito forte. O Senhor caracteriza como rebelde uma pessoa que não quer ouvir a lei do Senhor. O Senhor caracteriza como mentiroso. Cara, isso aqui é muito forte. Uma pessoa que se deixa levar pela sua alma, pelas suas emoções, pelos desejos do seu coração, pelas necessidades sentimentais, físicas, biológicas ou até espirituais, e começa a mexer na palavra, começa a burlar a palavra. Cara, isso aqui é muito forte. Ivonete, é Isaías 30, verso 9. Cara, presta atenção. Povo rebelde e filhos mentirosos que não querem ouvir. A palavra ouvir aqui, no hebraico, é a mesma palavra para obedecer. No hebraico, a palavra ouvir é a mesma palavra para obedecer. Então, quando o Senhor fala, ouve Israel, ele está dizendo, obedece Israel. Quando ele fala, ouve Fábio, quando ele fala, ouve Ivonete, ouve Patrícia, ouve Carol, ele está dizendo, obedece o que você está ouvindo, obedece a lei do Senhor, obedece o que o céu está dizendo. Então, quando Deus me instrui, não é só para minha instrução, é para que eu obedeça aquilo que ele está falando. E essa obediência me livra do juízo e me lança em um ambiente de prosperidade, me lança em um ambiente de rompimento, me lança em um ambiente de vitória, me lança em um ambiente de crescimento. Agora, o contrário é verdadeiro. Quando eu ouço e eu não obedeço, eu sou lançado em um ambiente de juízo, em um ambiente de trevas, em um ambiente de rebelião. E aí, mano, não adianta você querer trabalhar na força do braço. Não adianta você querer trabalhar porque você é um cara legal, porque você tem boa intenção no reino, porque você é inteligente, porque você quer ver a igreja crescer. Não adianta, pessoal. Deus não responde às nossas necessidades. Deus responde aos princípios que ele estabeleceu.
Isso é fato. Vamos lá em Jeremias, capítulo 44. Nós queremos levar Deus na conversa algumas vezes, sabe, pessoal? Nós queremos levar Deus na manha. Nós queremos levar Deus com as nossas necessidades. Não vai rolar. Jeremias 44, verso 23. Ele diz assim, verso 22, o Senhor já não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê, pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste. Por isso, preste atenção, por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. O Senhor estava julgando a Israel nos tempos de Jeremias, e não era por causa do diabo. Olha o final do versículo. Por isso, porque vocês não andaram na lei do Senhor, por isso vos sobreveio esse mal, como hoje se vê. Então, eu começo a entender que existem coisas na minha vida que não tem a ver com o diabo. Não é o inimigo se levantando, não é o capeta, não são os demônios, não é macumba, não é macumbeiro, não é meu nome na boca do sapo, não é nada disso. É só desobediência à palavra. Me lança em um lugar de ruína, me lança em um lugar de desprezo. Olha o que a palavra diz, ó. Vos sobreveio este mal. Preste atenção nesse versículo, Jeremias 44, 22 e 23. Então, existem males que nos acometem, pessoal, que não é fruto de uma obra das trevas, é fruto da minha desobediência, minha deslealdade a Deus, é fruto da minha displicência com a palavra. Não é o inimigo se levantando, sou eu que estou abrindo portais. A desobediência, ela abre portais. A desobediência é muito mais do que um ato voluntarioso da minha alma. Ela abre portais no mundo do espírito, através dos quais o diabo e os demônios me afetam. Mas a raiz não são os demônios, a raiz é a minha desobediência. Ela abre portais e me afeta diretamente. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Versículo 26. Que diz lá, Ezequiel 22, 26. Agora, essa palavra é para os sacerdotes, ó. Você que é líder, que está aqui na mesa, eu que sou pastor. Olha só. Os seus sacerdotes transgrediram minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. E nem discernem, olha isso aqui, e nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Depois você continua lendo aí esse versículo todo, esse texto todo até o final ali, até o versículo 31. Preste atenção, os meus sacerdotes transgridem a minha lei. Quando presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte, aqui existe uma reação em cadeia. A transgressão é diferente do pecado. Veja, o pecado é um ato isolado. O pecado é um ato impensado. O pecado, a terminologia teológica para o pecado é errar o alvo. O pecado é um ato, é um acidente. Agora, a transgressão não. A transgressão é um ato cometido de maneira deliberada. Ou seja, eu sei o que eu preciso fazer e eu
deliberadamente ignoro e faço o contrário. Então, Deus não vê essas coisas como pecado. Deus vê isso como transgressão. Em uma outra oportunidade, a gente vai falar sobre o tabernáculo de Moloque, que são 3 ambientes de maldição que uma pessoa pode entrar: pecado, transgressão e iniquidade. Quando a gente dissocia essas 3 verdades, os nossos olhos se abrem. O pecado é um ato involuntário. A transgressão é um ato voluntário. Transgredir significa você estar fazendo com conhecimento de causa. Então, não é pecado. Deus não enxerga como pecado. Deus enxerga como transgressão. Então, o Senhor está falando, os meus sacerdotes transgridem. Por quê? Porque o sacerdote conhece, sabe o que deveria fazer e não faz. Eram, por exemplo, os religiosos do tempo de Jesus, né? Os fariseus, os saduceus, aquela galera lá, os escribas. Eles eram transgressores e não pecadores. Por isso que o juízo para eles foi muito pior. Por isso que Jesus os tratava diferentemente, porque ele tratava a multidão, por causa do conhecimento daquele povo. Então, vamos lá. A transgressão, ela macula, ela impede. Isso aqui é muito forte, irmãos. Ela atrapalha, ela escurece o meu discernimento. Olha isso aqui. Os meus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam minhas coisas santas. Entre o profano e o santo não fazem diferença e nem discernem o mundo do limpo. Ou seja, a transgressão da lei do Senhor afeta o meu discernimento. A transgressão da lei impede que os meus olhos fiquem claros. Afeta o meu discernimento espiritual. E aí eu começo a misturar o que é santo com o que é profano. O que é profano com o que é santo. E aí eu vou descendo, meu irmão, ladeira abaixo, sem nem perceber. Essa é a grande diferença. Deixa eu acender a luz aqui, porque aqui já está escurecendo. Essa é a grande diferença, preste atenção nisso, do desviado para aquele que apostatou, para o apóstata. Olha que interessante isso aqui. O desviado, quando ele desvia, ele vai aí para bagunça, vai para gandaia, vai dançar na boca da garrafa, vai fumar maconha, torcer para o Botafogo. Quando a pessoa toma essas decisões assim ruins, de repente ela cai em si, em um momento ou outro, é o filho pródigo. Ele cai em si e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é meu. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. E ele volta. Esse é o desviado. Agora, o apóstata, ele é diferente. Aquele que se apostatou da fé, ele cai aqui, ó. Ele perde o discernimento. Ele continua na igreja, só que ele não discerne mais o que é santo do que é profano, o que é certo do que é errado, o que vem de Deus e o que não vem. O discernimento fica embotado e você fala com ele assim, cara, não ouve essa música não. Não, você é muito radical, não tem nada a ver. Cara, cuidado com esse relacionamento, esse namoro está muito adiantado, para com esse negócio. Não, que isso? Isso é religião. Não tem problema não. Aí a pessoa apostatou, ela se tornou dura. Ela criou no seu coração, na sua mente, uma redoma. Por quê? Porque ela agora não está no pecado, ela está transgredindo conscientemente aquilo que ela aprendeu. E ela, então, se torna dura. Ela apostatou da fé. Ela pode ficar na igreja, mas ela perde o discernimento. Você percebe que o filho pródigo não foi isso. O filho pródigo, quando a fichinha caiu, não, peraí, deixa eu voltar para a casa do meu pai. Cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ele desviou. O apóstata não. Ele continua na mesma condição, aí bota a culpa na religião, bota a culpa no pastor, bota a culpa na Bíblia, bota a culpa... Ele tenta até redefinir alguns versículos, porque ele apostatou da fé. Tá claro até aqui? Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém.
Glória a Deus, isso posto, pessoal. Nós vamos compreender que a revelação da palavra, o que o Senhor deixou para nós como princípios imutáveis, divinos e eternos, precisam fazer parte da minha vida, precisam fazer parte da minha prática cristã, porque isso vai liberar os céus sobre a minha vida. Isso vai liberar o que Deus quer fazer sobre a minha vida. Vamos lá em João capítulo 6. Já estou terminando aqui, já estou indo para o final. João capítulo 6, verso 60. João 6, 60. Olha o que Jesus falou aqui. Diz assim, ó. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, será que isso acontece aqui no Brasil hoje? Sei que tem muita gente de fora na mesa aqui, acho que só no Brasil acontece isso, o povo murmurando por causa da palavra de Jesus, né? Interpelou-os. Isso escandaliza vocês? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Agora, preste atenção no verso 63. Tem uma chave aqui. O Espírito é o que vivifica, a carne não aproveita para nada. As palavras, uau, que eu vos tenho dito, são Espírito e vida. As palavras que ele deixou para nós é muito mais do que pode ou não pode. São espírito, porque Deus é espírito. E são vida. Uau! São vida. As palavras que eu vos dou, ou que eu vos deixo, são espírito e vida. A palavra é vida. E o que acontece com a gente? Nós queremos fazer muita coisa na força do braço. Nós queremos fazer muita coisa na força da nossa necessidade. Cara, não vai rolar. As palavras que ele nos deixou são espírito e vida. Existe vida em cada princípio da palavra. Quando eu aplico o princípio na minha vida, a vida daquele princípio me pega e ela começa a atuar, ela começa a abrir os céus, ela começa a mover, ela começa a trabalhar. Por exemplo, existem princípios na Bíblia para o casamento. Você aplica o princípio do casamento no casamento, o casamento ganha vida. Você aplica os princípios financeiros na sua vida financeira, a sua vida financeira começa a ganhar vida. Você aplica os princípios para o ministério começa a ganhar vida. Agora a gente quebra princípios e depois quer empurrar a coisa para fazer ela acontecer, na força do grito, na força do braço, na força de uma oração desesperada, subindo um monte, descendo um monte, fazendo 7, 14, 21 dias de campanha, mudando de igreja, mudando de pastor. Mano, isso não vai rolar. Quando eu pratico um princípio, esse princípio libera vida na minha vida. E aí as coisas começam a acontecer. O que diz Zacarias? Presta atenção em Zacarias, capítulo 4, verso 6. Eu vou citar aqui, é porque me veio aqui agora. O que o Senhor diz ali em Zacarias 4, 6? Não é por força e nem por violência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força e nem por violência. Não é por força. Força das circunstâncias, força das necessidades, força do diabo, força do seu braço. Não é por força e nem por violência, mas é o meu Espírito quem opera. Aleluia. É o meu Espírito.
Quando eu aplico um princípio, aquele princípio me afeta diretamente. E aí começa a liberar a glória de Deus. Aí começa a liberar. Quem está entendendo? Amém? Agora, eu preciso caminhar para o final aqui, porque eu tenho uma visita para fazer 18 horas. Eu vou chegar atrasado um pouquinho, mas não tem problema. Olha só que tremendo. Vamos lá em Mateus, capítulo 9. Eu quero dar para você só um exemplo de uma mulher que entendia isso. Tem uma mulher na Bíblia que entendeu essa parada. Tem uma mulher na Bíblia que pegou isso. Agora, olha para você ver como que entender um princípio vai mudar a minha vida. Olha para você ver. Mateus 9, verso 19. Você conhece esse texto, mas eu quero ler. Jesus levantando-se, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha perecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla das suas vestes. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas, presta atenção no versículo 21, presta atenção. Ô Dani, a palavra vai ficar gravada assim, a Ivonete pôs para gravar aqui, se não me engano, mas está gravado. Presta atenção no versículo 21. Porque dizia consigo, se eu apenas tocar na sua veste, ficarei curada. Aleluia! Se eu apenas tocar na sua veste, ficarei curada. E Jesus, voltando, disse, tem bom ânimo, filha. Presta atenção, isso aqui, muito tempo me causou uma doidura. Mas ele diz, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Preste atenção nisso. Nós estamos falando aqui de princípios da palavra. Nós estamos falando aqui que a palavra, ela é um conjunto de princípios. E aquela mulher fala assim, se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. Agora, vamos lá em Mateus capítulo 14, verso 36. Tem um outro episódio muito parecido com esse. Vem aqui para o pessoal te conhecer. Vem cá, meu amor. Minha filha, vem aqui para o pessoal ver como é que você se parece comigo, você é linda. Vem cá. Ah, tá perto. Mateus 14, 36. Diz assim, verso 14, 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam a menos que, olha isso aqui, pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Então Jesus, quando chegou em Genezaré, o pessoal ali falou, cara, ele chegou. Aí chamaram as pessoas, trouxeram os enfermos e disseram, toca na orla da veste dele. Toca na orla da veste dele, toca na orla. Agora, por que tocar ali? Por que tocar na orla da veste dele? Vamos lá em Números, em nome de Jesus. Números capítulo 15. Verso 37. Olha, querido, querida, para você ver como é que o princípio da palavra é poderoso. Números 15, verso 37. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diga-lhes que nos cantos das vestes façam borlas ou orlas para as suas gerações
e as orlas em cada canto estarão presas por um cordão azul. Ele está falando do talit, que o judeu colocava sobre a cabeça na hora da oração e sobre os ombros, quando ele estava caminhando na rua. Um mestre, um rabi, carregava isso, e Jesus, como um rabi, ele sempre usava o seu talit. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andam adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos sereis a vosso Deus. O que o Senhor falou aqui? Olha, os homens, eles vão usar a borla da veste lá embaixo e vão colocar um cordão azul para que, quando eles olharem para isso, eles se lembrem da minha palavra, eles se lembrem da minha lei, eles se lembrem dos meus estatutos. Agora, você sabia que o judeu ortodoxo, ele tem o seu talit, e naqueles cordõezinhos azuis que descem, eles fizeram 613 nozinhos. 613 nozinhos. Os judeus ortodoxos carregam isso até hoje. Por quê? Porque dos 10 mandamentos, os rabis judeus fizeram 613, que eles chamam de mitzvot. São 613 mandamentos que foram extraídos dos 10, do decálogo ali, dos 10 mandamentos. São 613 mitzvot. Isso, a Dani escreveu aí. Que são leis que eles deveriam obedecer para cumprir os 10 mandamentos. Agora, pasmem vocês, por que 613? Porque o judeu entende que os ossos do corpo humano, cara, isso é muito forte, mano, isso é muito forte, isso é forte demais. Todo ser humano, ele nasce com 248 ossos no seu corpo. 248, todo homem nasce com 248 ossos no corpo. E os demais, até cumprir 613, são os órgãos mais importantes para a vida. São os órgãos mais importantes para que o homem possa existir, entre pele, artérias principais, os órgãos internos, enfim. Por isso que eles colocaram 613, porque eles estavam dizendo o seguinte: se a gente obedecer a lei do Senhor, a nossa vida vai dar certo. Se a gente obedecer a lei do Senhor, a nossa vida vai romper. Se a gente obedecer a lei do Senhor, nós vamos ser felizes. Se a gente obedecer às leis do Senhor, nós vamos dar certo. Era isso que eles estavam querendo dizer. Cara, isso é muito forte. E aquela mulher, a mulher do fluxo, ela entendeu que se ela tocasse na orla da veste, se ela tocasse na palavra, se ela tocasse nos mandamentos, se ela tocasse na lei, a lei poderia curá-la. Por quê? Agora eu queria que todo mundo que está aqui na mesa, por causa da tradução, abrisse lá em Malaquias, capítulo 4, verso 2. Malaquias, capítulo 4, verso 2. Diz assim: mas para vós outros, na minha tradução diz, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura. Existem traduções dizendo salvação nas suas asas.
Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu vou ler de novo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura ou salvação, depende da sua tradução, embaixo das asas. E saltareis e saireis como bezerros soltos da estrebaria. Agora, você sabe o significado da palavra asas no hebraico? A palavra asas é a palavra hebraica kamap. K-A-M-A-P-H. Vou falar de novo. A palavra asas no hebraico é a palavra K-A-M-A-P-H, que significa orla das vestes. A mulher do fluxo, ela não foi na orla das vestes porque faltava espaço. Não. Ela foi na orla das vestes porque ela conhecia Malaquias 4. Ela foi na orla das vestes porque ela conhecia Números, capítulo 15 que nós lemos. Ela foi na orla das vestes porque ali eram as asas do Senhor que trazia cura e ela precisava ser curada. Isso, Tânia, ela conhecia a profecia. Por isso ela tocou na orla, porque ela conhecia a profecia de cura que estava em quem tocasse na orla das vestes. Por isso que Mateus 14, muitas outras pessoas iam lá para tocar, porque havia uma profecia de cura e muitas outras pessoas foram curadas, porque tocaram nas asas dele, aleluia, porque tocaram nas asas do Senhor. Por isso o talit, quando ele abre, ele se parece com duas asas. Agora preste atenção, o que é que tem dentro da Arca da Aliança? A lei do Senhor. E ele colocou 2 querubins estendendo as suas asas sobre a lei do Senhor para protegê-la. Aí Paulo, lá aos Coríntios, vai dizer, não há nada contra a verdade. Ele está falando das tábuas, senão a própria verdade. Ele está falando das asas que simbolizam a palavra. Irmãos, isso é muito tremendo. Quando eu pratico um princípio, aquele princípio traz cura, libertação, salvação. Por isso que Jesus se referiu a ela. Mulher, a tua fé te salvou. Porque Malaquias diz que ele traria salvação e que ele traria cura embaixo das suas asas. Agora, para a gente encerrar, Salmos 91. Vamos lá que você vai ver agora o Salmos 91 de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Salmo 91, verso 4. O que o Senhor diz lá? Verso 3, vamos lá. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha lá, te cobrirá com as suas penas e sob suas asas estará seguro. Aí olha como é que ele termina o versículo. A sua verdade, falando a palavra, é pavês e escudo, arma de defesa e arma de ataque. Por que ele põe asas no mesmo contexto da palavra? Porque para um judeu, as asas são a palavra. Aquela mulher, ela tocou na palavra e foi curada. Aquele monte de gente lá de Mateus 14, tocavam na palavra e eram curados. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui, Fábio, esse livro aqui, As Leis do Senhor, elas restauram a alma, elas firmam os passos,
traz cura, libertação, salvação. Não é à toa que 52 países até hoje impedem a sua entrada. Isso aqui não é um conto de fadas, isso aqui não é uma fábula. Em lugar nenhum você vê a história do Mickey, a história da Branca de Neve ser proibido, mas a Bíblia é proibida, porque isso aqui não é uma fábula, isso aqui não é um conto de fadas, isso aqui são princípios eternos, imutáveis e divinos que podem tocar e mudar a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, ande na palavra, creia na palavra, viva na palavra, medita na palavra, cresça na palavra, ande na palavra, preste atenção na palavra, se ancora na palavra. Meu irmão, ainda que você tenha que sangrar, perde a vida, mas não quebra um princípio. Perde a vida, mas não quebra a palavra de Deus na sua vida. Elas são as asas dos céus, as asas de Deus que te protegem. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Façamos todos nós como aquela mulher. Vamos tocar na palavra e ela vai mudar a nossa vida. Amém? Ivonete, está contigo. Aleluia, aleluia. Queria te pedir para o Senhor ministrar só sobre nós. Amém. Amém. Vamos orar. Se você puder, põe a sua mão no seu coração, em nome de Jesus, se você puder aí agora, em nome de Jesus, para que o nosso coração ele seja tocado por essa palavra, para que sejamos homens e mulheres quebrantados para andar na palavra, para que sejamos pessoas que a palavra possa fazer conosco o que ela quiser, para que sejamos instrumentos para que a palavra cumpra a vontade dela na nossa vida, para que a palavra te ative, te governe, nos ative, nos governe, para que a palavra nos conduza, para que a palavra seja as asas dele de verdade sobre a nossa vida. Ele subiu e disse: Jerusalém, Jerusalém, eu quis estender as asas sobre vocês, para que vocês fossem protegidos como pintinhos debaixo das asas da galinha, mas vocês não quiseram, por isso a vossa casa ficará deserta. Oh Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida possa estar debaixo da tua palavra, que o nosso coração possa estar debaixo da tua palavra, que as nossas convicções possam estar debaixo da tua palavra, que o governo da tua palavra me alcance, me afete, me atinja de maneira sobrenatural, que o Senhor, meu Deus, tenha a liberdade de fluir através da tua palavra e tocar a minha vida, tocar meu coração. Pai, que o Senhor tenha, Pai, em nome de Jesus, lugar no nosso coração, na nossa alma, para que o teu Espírito nos governe, ó Pai, por intermédio da tua palavra. Que essa palavra nos alcance de maneira sobrenatural, nos afete de maneira sobrenatural, nos avive de maneira sobrenatural, nos mova de maneira sobrenatural. Senhor, que a nossa vida imite a vida do nosso Senhor Jesus, que nasceu para cumprir as Escrituras a seu respeito. Pai, tudo que a palavra dizia sobre Jesus foi o que ele viveu, tudo que a palavra falou sobre o Senhor foi onde ele caminhou. Pai, que essa seja a nossa premissa, Deus, no nome poderoso e glorioso de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Te damos glória, Jesus. Te damos glórias. A lei do Senhor deve ser guardada em nosso coração. Amém. Aleluia, que palavra muito forte, né? Impactante. Eu sei que o senhor está com a agenda aí apertada. Que isso. Então, eu abriria aqui para mais alguns irmãos aqui para comentar algo, perguntar algo. Não, vamos aí 5 minutinhos aí para a gente não afetar a mesa. Não quero afetar vocês, irmãos, por favor, quero abençoar. Aleluia. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Amém.
Fala, pessoal, critica, me ajuda! Me abençoa! Vai lá, Dani. Criticar nunca, mas assim, seria bom na próxima ministração se o senhor colocasse claramente quais são os princípios, né, de cada área da vida, né? Muita gente já estudou isso há muito tempo, mas já nem lembra mais, né? É verdade, é verdade. Não, amém. Numa próxima oportunidade, a gente pode falar, por exemplo, das 7 áreas da nossa vida, né? O que a palavra diz sobre ela, sobre relacionamento. Enfim, claro, será um prazer, minha irmã. Anota aí, Ivonete, bota na agenda aí, Ivonete. Sim, vou colocar, com certeza. Lembrar o senhor para estar trazendo isso, né? Sim. E que essas revelações possam... Amém. Hoje é o pastor Fábio, meu esposo. Tudo bem? Graças a paz. Como vai, lindão? Você tá bom, querido? Tá joia? Bom demais. Amém. Também estávamos lá juntos com o apóstolo Rogério. Eu fiquei muito impactada, né, com a escola bíblica, lá o apóstolo Rogério trouxe, né, e ele nos trouxe um ensino, assim, de Bíblia pura mesmo, sabe? Amém. E é algo que nós precisamos gastar tempo, né, de nos alimentarmos dessa palavra, da lei do Senhor, daquilo que o Senhor diz, sabe? É muito bom ouvir pregadores e ministros, né, do Senhor trazer ensinamentos e compartilhar talvez uma experiência, mas as escrituras, elas é que trazem essa restauração, é que trazem o espírito e vida, né, em nós, e realmente como aquilo que o pastor Fábio falou e nos lança, né, em ambientes de crescimento, de autoridade e de vida. Eita, já tem gente querendo as suas redes sociais, pastor Fábio. Fábio Aires, lá no Instagram. Eu acho que está Fábio dos Ares. Eu acho que está assim lá. Mas é Fábio Aires lá, pode colocar lá. No Facebook também, Fábio Aires. Tem aqui o Instagram da igreja, Amor e Fé Anchieta. Se o pessoal quiser entrar aí, pode entrar também. Aleluia. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Gente, eu não estou aparecendo, porque eu estou deitada aqui, operada, mas enfim. O pastor Fábio, você pode aparecer mais aqui, viu? Você está convocado. A gente já te ama. A gente só não vai fazer o fixo, mas nós te amamos. Não, pastor Rogério, não, cara. O pastor Rogério, você tá doido. Ele, o AP é fora da curva. Eu tenho até vergonha de falar perto dele, você tá doido. Mas é sempre um prazer poder servir vocês, tá louco? Vai ser sempre muito bom poder estar com vocês, Dani. Obrigado pelo carinho. Aleluia. Amém. Realmente tem sido muito precioso mesmo. Pastor Fábio, ore por nós, viu? Eu e Edilson, a gente está com muito desejo no coração de ir para o Peru, tá? Junto com o senhor aí, com a AP. Sério? Recebemos o convite do AP. Olha aí, aí vai ser legal, hein? Aí vai ser legal o Peru. Aí, Alex, você tá fazendo vamos fazer um vídeo para as nações lá de Lima, Lima, né? Leva a Lívia também, ó, a Lívia coçando ali, ó, para aí. Ela já está ali pertinho, ó. Partiu. Vamos embora. Partiu selva. Partiu selva, gente. Partiu cordilheira. Vamos. Vem para cá, vem para Lima. Glória a Deus. Você está aí, né? Pastor Alex, você está aí, né? Glória a Deus. Estamos aqui. Alex, eu estava caladinho. Avisa aí que é shopping, Pollo à la Brasa, avisa aí ceviche, avisa aí, pastor Alex. Só Vitória, fala aí, Alex. Meu Deus. Ai, aleluia, partiu. Vai ser uma viagem no centro histórico de Lima, conhecer Miraflores, as praias paradisíacas do Peru.
Vai ser bênção demais. Amém. Para a gente aqui, nada. não tem, não. Para a gente que vai ser uma alegria, vai ser uma honra para a nação, para nós, Amém. poder receber vocês aqui. Pastor Fábio já está com a passagem comprada. Amém. Vai ser uma experiência sobrenatural. Vamos para mim, Nossa, Boné. Patrícia. Vai, vendo? não, para Espanha ninguém quer vir, né? Eu vou Não, a aparecer Espanha aí. não tem missionário, não. A Espanha tem que enviar missionário. Pois é, tá precisando de missionário. Tá aqui o negócio, ó, só Jesus. A gente vai lá, aprende a falar espanhol e vai corre para aí. Tá bom? Isso. Vocês vão lá para o Peru, vão se encantar com lá, não vão querer vir para cá. Então, mandar uns peruanos aí para vocês. Incendiar vocês aí. Amém, amém. Partiu. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Pastor Fábio, sinta-se em casa, né? Quando o senhor puder voltar, estamos aqui. Somos muito abençoados pela sua vida aqui em nossa mesa. Gente, um grande abraço. Beijo para todo mundo. Uma semana abençoada para todos vocês. Mergulhe na palavra, nas escrituras. Amém. E nós estaremos aqui novamente na próxima semana. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.